Galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, galera, hoje estou trazendo aqui pra vocês o jogo Real Racing 3 a mais um episódio. Lembrando que aí nos comentários vou estar deixando fixado o link desta playlist, caso você queira acompanhar desde o primeiro episódio até esse episódio. Gente, o vídeo hoje é um vídeo muito especial. Se vocês olharem aí a quantidade, o número de episódios que a gente gravou, estamos completando exatamente nesse vídeo 200 episódios do jogo do Real Racing 3, meus amigos. 200 episódios, 200 vídeos, 200 gravações, 200 edições, 200 thumbnail. Pois é, velho, muito vídeo pra Dedéu, tô muito feliz. A gente iniciou a jornada do Real Racing 3 há algum tempo atrás. Bom, antes de mais nada, vamos clicar aqui em continuar. Vamos pegar aqui e coletar os prêmios diários que a gente esqueceu de coletar. A gente ganhou um carro também. Vou até clicar aqui em mostre-me, né? Que a gente recebeu, ganhamos esse carro Ford GT. Sendo que eu vou deixar para ver esse carro no próximo vídeo, tá? Não vou clicar e ver esse carro esse vídeo. Mas ganhamos aí o Ford GT 2005, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. Para quem não conhece, esse é um jogo de corrida. Real Racing 3, um jogo de corrida mobile. Eu estou trazendo uma série dele há muito tempo atrás. É um jogo de graça que você pode estar jogando aí no seu celular. E esse é o meu canal de jogos mobile, né? Jogos de celular. E aí, eu prometi a vocês ao decorrer dessa série que eu iria estar mostrando a minha coleção dos meus carros e todas as coisas que eu fiz, né? Já faz mais de um ano que a gente tá jogando, esse é um vídeo especial. No vídeo 300, eu pretendo fazer algo parecido, mostrar os meus carros e tudo mais. Então, gente, antes de mais nada, eu gostaria de pedir aí que, por favor, não esqueça de dar like nesse vídeo para estar ajudando todo o trabalho que eu faço aqui no YouTube. E também comenta, tá? Comenta o que vocês estão achando, comenta quais próximos vídeos vocês gostariam que eu fizesse aqui no Real Racing 3. Beleza? E dá like pra estar de verdade me ajudando. Meu canal é um canal pequeno, o YouTube quase nunca recomenda, então dá like pra quem sabe o YouTube recomenda pra 2 pessoas, 3 ou 4 a mais, beleza? E lembrando também que aqui no meu canal tem o Seja Membro. Por apenas R$ 6,99 vocês podem estar se tornando membro e estar me ajudando de alguma maneira. Tem também aí o Valeu, você clica aí no Valeu em qualquer vídeo que você achar interessante, você dá um apoio lá. Você pode estar clicando no Valeu e estar doando R$ 2, R$ 3, um valor bem simbólico, o que vocês preferirem, tá bom? Lembrando que não é algo obrigatório, ajuda apenas se você quiser e se puder. Bom, então vamos lá, sem enrolação. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é clicar aqui nos carros, tá? Eu não sou muito acostumado. Nós temos, por enquanto, na garagem comum, né? Porque tem a garagem comum, certo? E a garagem automobilismo, a garagem do automobilismo, que são 2 tipos de garagem diferentes. Vamos começar pela garagem do automobilismo, que eu só tenho 5 carros de 142. Deixa eu clicar aqui na garagem do automobilismo, então, para a gente estar dando uma olhada. Nós temos esse carro aqui, primeiro carro da Fórmula 1, carro da academia que a gente ganhou. Ele não está completamente turnado, como vocês podem ver. A gente pode selecionar aqui. Ué, por que eu não posso dar... Eu queria ver um pouco ele mais a profundo. Mas enfim, o carro da Fórmula 1 nós temos aí. A gente pode dar um zoom nele? Não, dá pra fazer nada. Ah, dá sim aqui, é só clicar na câmera. Ele é um carro bem simples. Bom, esse é um carro que a gente ganha quando você faz. Qualquer pessoa pode ganhar esse carro, inclusive, fazendo a missões da academia da Fórmula 1. Botei só uma estrela aqui, ó, de pintura. Pintei ele todo de branco. É um carro bem simplesão, não tem nada demais. E é isso, né? Não tem muito o que mostrar desse carro. Foi o primeiro carro que eu ganhei da Fórmula 1 de graça, sem precisar comprar, tá bom? Então, vamos voltar e vamos para o próximo. O próximo carro está carregando. O próximo carro que nós temos aqui é o carro da Mercedes, né? Lá é do ano, aqui diz o ano. Eu achava que ia dizer o ano, de que ano era, mas enfim, é da Mercedes F1 W10 EQ Power, né? Esse daqui foi também um carro que eu comprei. Lembrando que você não pode modificar a pintura nem nada. Esse já é uma pintura padrão que eu comprei e também eu pretendo no futuro melhorar esse carro aqui da Mercedes, né? Eu pretendo, ainda tem melhorias para ser feita, 23 de 36, mas é muito caro. Vamos pro próximo? O próximo carro que nós temos aqui também é o carro da Fórmula E. Eu tinha até esquecido que a gente tinha esse carro também da Fórmula E, que legal.
clicar aqui para dar uma bisoiada. O carro da Fórmula E, 2020, é só clicar aqui, ó, ele informa, 2020 e 2021. Então esse carro da Mercedes, deixa eu ver de que ano é. Esse carro da Mercedes, ele é de 2019, ó, série de campeão de 2019. Contagem de séries, 2 com ele. O carro da Fórmula E é o carro eletrônico, né? A fórmula eletrônica que nós temos aí, bem legal também. Nada demais, né? Também a gente não consegue fazer pinturas ou mudar as coisas, infelizmente. Mas ele é um carro bem legal. Parece a Fórmula 1, mas é a Fórmula E, né? Um eletrônico. Eu não sou muito fã de correr com esse carro, eu falei pra vocês. A dirigibilidade é um pouco diferente, muda também quando você tá jogando... Porque o circuito da Fórmula E são circuitos mais fechados, não é circuito grande e abertos, igual o da Fórmula 1. Então muda toda, é toda uma categoria mesmo diferente. Vamos pro próximo carro então. Próximo carro maravilhoso que vamos ter aqui é o Aston Martin. Esse daqui eu nem lembrava, mas esse Aston Martin, ele já tá completamente melhorado, todo melhorado. Inclusive, infelizmente também a gente não... Ele é de 2020. A gente não consegue realizar pinturas nele. Esses carros do automobilismo parece que não dá, ou pelo menos alguns parece que a gente não consegue modificar. Este Aston Martin é um dos melhores carros que eu comprei. A dirigibilidade e a frenagem dele é muito boa, correspondem muito bem. Se não me falha a memória, eu consegui ele fazendo um evento. Você gasta ainda dinheiro para realizar melhorias e tudo mais, mas quando você completa o evento, você não precisa comprar o carro e as melhorias já ficam nele. Então, compensou bastante. É claro que vai depender dos eventos, deu muito trabalho fazer o maldito evento, tem umas missões bem desgrameira que tem que fazer. Mas ele é um carro relativamente normal, bem bonito também, tudo turnado, Pro, bacana demais. Então esse carro aqui eu consegui fazendo o evento, mas eu gastei bastante dinheiro, bastante MS, né? Então, mas enfim, temos aí ele também todo turnado. Vamos ver o que mais temos aqui. Vamos clicar aqui em próximo. E temos mais esse aqui, Fórmula E também. Eu nem sabia que a gente tinha outro carro da Fórmula E. Por último é isso. Nós temos outro carro da Fórmula E. Esse daqui, diferente, esse aqui é da 6ª temporada. Ele é de 2019/2020. Como eu falei, eu não corri muito no automobilismo, tá? Na série toda do automobilismo. Então eu tenho pouquíssimos carros. E no momento, os carros que eu tenho são esses. É claro que a maioria eu tenho que realizar melhorias. Esse aqui não melhorei nada. Eu acho que o único carro 100% melhorado que eu tenho é esse daqui, tá? O Aston Martin Vantage GTE 2019. É o único carro que eu realmente tenho da coleção do automobilismo, né? O único carro 100% é esse. Então vamos voltar. Então, garagem de automobilismo mostrado pra vocês. Eu tenho poucos carros realmente, eu consegui 5 carros. E desses 5 carros, apenas um tá turnado em 100%. E tem um carro da Fórmula 1, que já tá na metade das melhorias, mas eu ainda pretendo melhorar ele em 100%. Pra gente também poder fazer as outras missões. Vamos agora para o que interessa, que é garagem comum, os carros comuns. Vamos embora, gente. Vamos clicar aqui. E começando com o nosso primeiro carro, temos aqui o Nissan Silvia S15. Eu ganhei, eu acho que ele foi o primeiro carro que eu ganhei. Não melhorei nada nele, nem gastei dinheiro nele. Temos aqui, ó, algumas corridas. Ele informa as corridas que a gente faz, ó, corrida de estoque, de rua, internacional, blá blá blá. E não tem muito o que falar dele. Ele é um carro japonês, bem simples. Esperando que eu possa estar assim. Se eu melhorar ele em 100%, eu posso estar depois realizando as pinturas. Mas esse é o carro que eu tenho, um carro japonês simples. Nada demais, né? Foi o primeiro carro. Posso estar realizando pinturas nele. Será que se eu for pintar vai gastar agora? Aqui gasta gold, se eu quiser pintar. Então, depois qualquer coisa eu posso até depois turnar esse carro se vocês quiserem, né? Só é melhorar, fazer melhorias nele. E eu acho que não é tão difícil realizar algumas melhorias. É bem barato, inclusive. Então esse carro aqui dá pra eu turnar depois se vocês quiserem, tá? Porque eu não tive tempo mesmo de pintar e fazer as coisas. Vamos pro próximo carro. O próximo carro foi o segundo carro que eu ganhei. E aí sim, no segundo carro que eu ganhei, eu resolvi realizar melhorias nele, que é o Ford Focus RS, cara. Pois é, o Ford Focus RS 100% melhorado. Deixa eu clicar aqui para dar uma bisoiada nele. Olha só, Ford Focus, esse carro aqui foi o primeiro carro que eu turnei e ficou muito da hora. Eu botei essa pintura aqui, ó, botei o adesivo Turbo Boost. Botei esse verde para ficar padronizado. Aqui as cores padronizadas é verde, branco e preto. O azul eu botei diferente porque a roda ela ficou diferente, eu achei muito da hora. Mas esse foi o primeiro carro que eu editei mesmo. Eu quis fazer algo meio que puxando daqui ou pra cá, né? Como vocês podem ver. Botei uma flor
Isso aqui é flor de 3 trevos, 4 trevos, sei lá que flor é essa. E aqui atrás tem o William. Eu nem lembrava que aqui atrás eu botei meu nome, William. Ficou legal demais. Ah, e tem essa pintura aqui, ó. Tem esse rapaz com chapéu e sei lá o que é isso. Mas ficou muito da hora. Eu dei uma puxada aqui também, ó. Eu sempre gosto de fazer essas puxadinhas aqui por baixo, ó. Puxei aqui desse lado. Do outro lado não dá pra ver porque... Do outro lado não tem porque tá preto puxado. O design desse carro ficou muito da hora. Ah, outra coisa. Aqui, ó, também, ó. Botei branco, ó. Tá vendo? Eu pensei em botar preto aqui. Essa parte branca aqui. Como no olho do carro, né? Mas aí eu preferi deixar branco pra não ficar tudo sempre preto e branco. E é isso. Eu acho que pra mostrar desse carro só temos isso aqui. Mas da hora também, demais. Esse foi o meu segundo carro que eu ganhei e resolvi tornar com calma. Vamos para o próximo carro, que é o Dodge Challenge RT, que tá 100% turnado também. Olha só que maravilha. Esse foi um carro que eu gostei de chamar ele de carro anti-racismo, né? Black Lives Matter. Eu falei pra vocês a importância sobre isso. Pra quem não entende, esse é um movimento antirracista contra as pessoas, né, negras e tudo mais. Expliquei da importância disso e o quanto isso é ultrapassado, a gente julgar as pessoas pelas cores, né? Pela cor, no caso a cor negra, e por toda a questão de preconceito, de racismo e toda a questão histórica. Eu expliquei pra vocês um pouco sobre isso. Falei também sobre o Hamilton, que é o primeiro piloto negro da Fórmula 1, se eu não me engano, e o único piloto negro que tem na Fórmula 1. Enfim, eu resolvi deixar esse carro mais literalmente black white, né? Preto e branco. Botei aqui o símbolo da mão negra. Vidas negras importa. Esse movimento começou também lá nos Estados Unidos, não faz tanto tempo. William, o que é que aconteceu lá nos Estados Unidos? Basicamente, um rapaz ele foi morto pela polícia. E esses policiais eram pessoas brancas que mataram o cara simplesmente por puro preconceito, né? O cara ele foi morto em uma situação muito ruim. Eu não vou falar assim tão pesado, né? Porque eu sei que tem pessoas aí mais jovens que estão me assistindo. E aí... obviamente revoltou a sociedade mundial, não apenas nos Estados Unidos, porque os caras, né, enfim, foi uma situação bem triste. Mas tá aí o meu carro, eu resolvi fazer essa homenagem a toda a situação aí do preconceito. Temos aqui também mais outras mãos diferentes, é diferente daqui da frente, ó, tá vendo? Pintura, eu deixei esse negocinho aqui branco aqui do lado. Eu resolvi também fazer uma saída, ó, vindo aqui pela lateral e saindo pelos pneus, né? Eu sempre vou repetir esse mesmo processo nos outros carros, dar uma puxadinha e sair pelos pneus. Esse negocinho. Mas é isso. Esse foi o meu terceiro carro que eu ganhei, se não me falha a memória. Vamos para o próximo carro. Esse carro aqui é o BMW 1 Series M Coupe. É meu também. Dá pra eu também fazer algumas melhorias e tornar ele. Mas por preguiça, eu não mexi nele. Até porque eu acho ele um carro bem feio. Um carro bem... não tem muito o que dizer. Eu não acho muito bonito os carros da BMW. Mas é isso. É um carro bem simples que eu não tornei. E é só melhorar e depois tornar. Não sei se vocês também gostariam que eu tornasse esse carro. Vamos pro próximo então, porque tem muito carro. Outro carro também que eu comprei e não tornei. Esse aqui já precisa de uma tornagem mais aprofunda. Eu só tornei 3. Mas é o Hyundai Veloster. Esse também é um carro bem simplório. E também não vi motivos de por que eu deveria tornar ou gastar meu dinheiro nele. Mas é isso. Esse também é um carro bem simplório também que eu comprei. E nós temos aqui o Lexus. Esse carro aqui eu já achei ele um pouco legal. Eu até pensei em tornar ele todo, mas aí eu desisti também. Vocês vão ver que ao decorrer da minha trajetória eu sempre vou desistindo de tornar os carros, de melhorar eles 100% por preguiça mesmo, né? E porque também gasta muito dinheiro, né? Obviamente. Então eu não tornei, ele é um carro padronizado. Eu só peguei mais para fazer as missões também. Mas aí esse carro é meu também, tá? Eu comprei. Para o próximo carro. O próximo carro é o Cabaré. Esse aqui é maravilhoso, esse carro que eu tornei. É o BMW Z4 S-Drive 35IS. Ele tá 100% turnado. E o legal desse carro é o seguinte. Eu queria fazer um carro bem diferenciado. Queria fazer um carro carnavalesco e mundialmente conhecido por o mundo todo. Pois é, esse carro aqui, vamos dizer que ele é o carro das bandeiras. Eu nem preciso dizer porque eu quis botar o nome desse carro, né? Carro das bandeiras, né? Botei aqui a bandeira da África, da Coreia. Essa aqui é Coreia do Sul? Eu não sei, enfim, temos aqui a bandeira dos Estados Unidos. Eu não sei que bandeira é essa é azul e amarela, perdoai. Isso aqui eu não sei se isso aqui é França ou Alemanha. Não, não é Alemanha. Eu não sei se isso aqui é França ou Bélgica, né?
depende da posição. Temos aqui a Inglaterra, enfim, Suíça, blá 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 blá. E por último, não menos importante, temos aqui a bandeira do Brasil aqui atrás. Vou colocar a bandeira do Brasil aqui atrás, já que quando a gente vai correr com o carro, a gente normalmente só vê essa parte traseira. Tá meio errado aqui. Se vocês observarem, eu tentei botar tipo assim, ó, e puxando as bandeiras lateralmente no carro, ó. Tá vendo? E aí, quando eu vou puxando as bandeiras pela lateral, a bandeira do Brasil, ela sobe aqui, ó, tá vendo? Justamente porque a gente é brasileiro e a gente ama mais o Brasil, né, do que os outros países, já que eu nasci aqui no Brasil, então puxei um pouco mais pra cima para destacar um pouquinho a mais. Aí tem aqui Flag Racing, né? Flag, pra quem não sabe, em português é bandeiras, então eu botei só porque teve esse nome de flag. E é isso, não tem muito o que mostrar. Fiz umas pintura preta, puxei pintura preta. Quis botar o carro de outra cor, botei ele roxo com azul. Vocês verem, ele é um roxo com degradê azul. Bom, mas eu acho que é isso aí. Esse carro eu botei um negocinho aqui em cima também, que eu não faço a mínima ideia o que foi isso que eu botei. Mas é isso, eu acho que o que representa esse carro em geral é a paz mundial, é todas as bandeiras. Eu fiz só pra fazer. E, enfim, vamos para o próximo carro então. O próximo carro é o meu primeiro carro exclusivo, ou um dos primeiros carros exclusivos que eu tive, que foi o Nissan Skyline GT-RV Spec. Ele é da missão exclusiva, ele tem aqui a estrelinha, né? Pra quem manja, já deve entender muito bem. Pra quem, enfim, entende um pouco mais do Real Racing 3, né? E bom, nele eu já fiz muitas alterações. O que eu sempre costumo fazer é rebaixar a altura do carro, tá, gente? As rodas, ela já veio essa pintura preta, eu resolvi deixar. Eu tentei pintar ele todo roxo doce, né? Uma pintura de doce, pra quem sabe também. Aqui eu botei algumas bandeiras do Turbo Boost. Botei aqui o número 7. Que é um dos meus números favoritos, é o número da sorte, né? Pelo menos pra mim, eu considero ele o número da sorte. Aqui em cima, eu tentei fazer quase a mesma coisa. Eu tentei fazer uns rastros assim que saía daqui. E aqui eu botei aquela bandeira lá de largada no chão e tudo mais. E aí, aqui também tem Speed Rush TV, mais uma patrocinadora e combinou muito bem com a cor do carro, né? Aqui atrás, eu tentei fazer uma coisa diferente. Eu tentei botar esses negócios azuis que... Tentei fazer meio com uma asa, né? Não sei se parece uma asa, mas enfim... Bom, e também eu acabei fazendo um X aqui. William, por que você fez esse X? Não faço a mínima ideia. Eu só botei esse X aqui para ser um carro diferenciado, já que a gente vai estar correndo. Mas é isso, né? Esse Superfly eu acho que não combinou tanto com o carro, pelo menos a parte da cor, né? Laranja, já que o carro todo ele é mais focado no roxo ou sei lá o que. Mas é isso, esse é o meu carro aí. Próximo carro é o Nissan 350Z, olha só. Né? Bom, esse carro aqui, se eu não me engano, ele tem no Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, onde o vilão ele utiliza esse carro. A diferença é que o vilão ele tem uma aerofólio aqui atrás e obviamente a pintura é diferenciada, né? Diferente. Tentei deixar aqui mais padrão, rebaixei o carro, né? Sempre de costume eu rebaixo o carro, deixo o carro mais baixinho, que eu acho muito mais da hora. Aqui eu fiz esse desenho, né, que vai saindo daqui, ó, tá vendo? E aí eu tive que botar outro desenho aqui, se eu não me engano, pra meio que pegando aqui também. Ele vai saindo e pegando aqui. A lateral, aqui é interessante, hein? Aqui eu fiz uma mistura de algumas coisas pra tentar fazer um formato de um dragão, um rosto de um dragão. Não sei se vocês vão observar, mas aqui tá tipo os olhos do dragão e nos olhos dele aqui ao lado, ó, tá saindo fogo. Aqui tem a boca e ele tá espirrando fumaça, espirrando fogo, ó, tá vendo? Sendo que aqui é 2 pinturas ou 3 pinturas juntas, tá, gente? Eu pintei isso aqui, por exemplo, é negócio de asfalto, ó. Não sei se vai dar pra vocês observar. Aí eu dupliquei. Mas enfim, eu tentei fazer esse olhar aqui de dragão, não sei se vai ficar muito nítido pra vocês. Mesma coisa aqui, eu fiz a saída. Aqui em cima eu tentei fazer esse negócio aqui, que eu não sei o que é, só pra ter diferenciado. E aqui no meio, como de costume, tem um rastro, né? Eu sempre gosto de botar um rastrozinho, dessa vez botei algo mais simples. Mas é isso. Esse é o meu carro Nissan 350Z. Próximo carro que eu tenho aqui é a BMW Z4M Cooper. Pois é, esse é um carro que eu também não acho tão bonito que eu fiz, né? Mas eu tentei fazer ele o mais diferenciado possível também. Como de costume, eu sempre gosto de fazer esse meio, né? Sendo que dessa vez eu fiz o seguinte, olha só a minha estratégia. Nessa pintura aqui, eu resolvi fazer a divisória. Pois é, fiz uma divisória aqui no meio, ó, branco e depois preto ao redor, tá vendo? Tentei fazer assim. Por que, William? Porque desse lado, o carro ele é vermelho com cores azuis, né? E já do outro lado, o carro é azul com cores vermelhas. Sim, eu tentei fazer meio que essa brincadeira de um lado ser uma cor e o outro lado ser outra cor. Por exemplo,
Aqui, se você ver, tem duas pinturas de X, ó. Aqui do lado tem um XXXX e outro lado aqui XXXX. Mas como aqui tá vermelho, eu botei aqui vermelho, vermelho predominante e azul menor. Aqui é ao contrário, azul maior e vermelho menor. A mesma coisa eu fiz com as outras coisas. Setas, por exemplo, tem a seta aqui de vermelho e o fundo azul. Eu pintei a seta de azul e o fundo vermelho. E aí vocês vão ver também que as laterais fiz a mesma coisa. Aqui o fundo é vermelho e essa linha é azul. O outro lado, ao contrário, o fundo é azul e a linha é vermelho. Então meio que tentei brincar com esse lance de fazer um carro com cores diferentes, né? Botei aqui alguns vinis também. Esse vinil aqui de corrida, como vocês podem ver. Aqui eu botei Master, né? Que é uma outra, enfim, outra patrocinadora. Botei esse negocinho aqui do lado. Botei uma saidinha aqui também. E, olha só, galera. Aqui vai vir o triunfo do negócio. Aqui é o negócio do negócio. Aqui atrás está o número 3876. Tá, William, o que é que significa esse número? Pra quem não sabe, pra quem não assistiu, ou pra quem já assistiu e não lembra, quando eu estava turnando em vídeo esse carro aqui pela primeira vez, quando eu comecei a turnar, eu botei a quantidade de inscritos que eu tinha na época. Sim. Então, na hora que eu tava gravando esse vídeo, eu peguei o meu celular, fui ver a quantidade de inscritos exatas que eu tinha no meu celular. E aí eu tinha exatamente 3.876 mil inscritos na época que eu tava turnando esse carro. Pois é. Qualquer coisa, me digam aí se o meu canal cresceu alguma coisa, quantos inscritos eu tenho agora, no momento em que você está assistindo esse vídeo. Não importa quando você vai estar vendo esse vídeo. Quando você estiver vendo esse vídeo, tiver vendo essa parte, comenta aí quantos inscritos eu tenho agora, se meu canal cresceu, né? Bom, mas é isso. Na época que eu tava turnando esse carro, eu só tinha 3.876 mil inscritos, né? Eu espero ter crescido alguma coisa aí. É legal, legal. Quem sabe nos próximos outros carros futuros eu faço essa brincadeira, né? Pra ver se meu canal tá evoluindo ou não. Mas é isso. Inclusive, muito obrigado aí, gente, pelo apoio. Estamos aí a 200 episódios. Obviamente, esse é um vídeo especial. Quem sabe no episódio 300 eu faço um outro especial. Mas é isso, 3.876 inscritos eu tinha na época que eu turnei esse carro, beleza? Então, bora lá para o próximo carro. O próximo carro é o Dodge Charger RT. Comprei ele também, como vocês sabem, mas também acabei não turnando, não fazendo nada. Então, vamos pro próximo carro também. O próximo carro é o Dodge Charger CRT8, que comprei também. Comecei a fazer algumas melhorias, né? Aqui, ó, 3 de 28. Mas também nada demais. É um outro modelo do Dodge Charger, que eu acho bem mais bonito esse daqui, né? O CRT8, né? CRT8 exato. Mas também não pintei, não fiz nada, eu só comprei para fazer missões. Então vamos lá pro próximo carro. O próximo carro é o Lexus ISF de 2013. Comecei a fazer algumas melhorias nele, mas acabei parando, né? E olha só que interessante. Eu me lembro que na época que eu comprei esse carro, eu tava testando pinturas. E aí eu fui testar essa pintura aqui, essa daqui, que eu nem sei mais o que é isso. E quando eu botei essa pintura aqui, eu gastei 2 gold sem querer. Porque eu não sabia que se você quisesse botar os adesivos e tudo de graça, teria que ter o carro 100% turnado. E aí eu acabei gastando 2 golds. E ele ficou até errado, ele tá mais aqui pro lado esquerdo do que pro direito. Mas enfim, foi a única coisa que eu fiz nesse carro também. Próximo carro é o Ford GT de 2005. Pois é, esse carro aqui, se eu não me engano, ele tem no GTA Vice City, né? Que eu não tenho muito o que falar, porque esse carro foi o carro mais recente que a gente conseguiu agora. Pois é, a gente conseguiu nesse vídeo esse carro, então depois eu vou falar sobre ele. Aqui nós temos o Dodge Viper SRT10 ACRX. Eu não cheguei a turnar ele 100%, só comprei para fazer missões. Ele é legal por quê? Porque ele é um carro que ele já veio todo turnado assim, ó. Essa pintura aqui 10, negócio meio que pro lado assim, ó, tá vendo? Bem legal. Número 10 aqui, roda pintada, tal. Então, mesmo se eu tivesse esse carro em 100%, provavelmente eu não iria turnar ele, pelo fato de que eu já acho ele bonita, a turnagem padrão dele, acho muito bonita, muito legal. Então, na minha concepção, tá muito bem feito, não tem por que mudar, né? Próximo carro é o Audi R8 LMS Ultra. Tá turnado em 100%, ele é mais um carro exclusivo que eu tenho, tá vendo, ó? A estrelinha aqui, a coroinha e tudo mais. E nesse carro vem o Tchan, galera. Por quê? Porque esse foi o primeiro carro que eu fiz brasileiro, com a intenção de honrar a nossa pátria, podemos dizer assim. O nosso primeiro carro brasileiro tá aqui atrás, a bandeira do Brasil. Eu iria colocar aqui na frente,
mas aí já como eu só corro, como a gente corre só com esse campo de visão, botei aqui atrás, tem ali ordem e progresso, toda a bandeira do Brasil. Não tem muito o que dizer, a não ser que foi mais uma homenagem ao Brasil. Esse carro aqui eu acho que eu consegui ele fazendo alguns eventos, tá? Então fiz alguns eventos aí que tinha lá no automobilismo e eu acabei pegando ele. Próximo carro é o Porsche 918 RS Concept. Pois é, não fiz nenhuma turnagem, provavelmente não pretendo realizar nenhum tipo de turnagem. Esse carro aqui, cara, ele é um dos melhores carros que eu já dirigi aqui no Real Racing 3, porque ele tem uma frenagem muito boa e uma aceleração muito boa também. E olha que eu não melhorei nada. A primeira vez, galera, que eu conheci esse carro foi jogando o Need for Speed The Run. Pois é a primeira vez que eu conheci esse carro, eu me apaixonei quando eu joguei na época. Inclusive, no meu outro canal, Joga com o William Oficial, que vou estar deixando na descrição de vídeo, meu canal de jogos focado em jogos de computador. Tô trazendo uma série da saga Need for Speed lá, tá? Enfim, esse carro eu conheci lá no Need for Speed The Run, muito maravilhoso, uma delicinha de se dirigir, sem contar que, obviamente, ele é um carro incrível, bonito demais, né? Próximo carro é a BMW M3 GT2 ALMS, que também não realizei nenhuma melhoria, e ele também já vem com a pintura de padrão. Eu não pretendo tornar ele a profundo, talvez eu vou rebaixar ele, eu acho que não dá pra rebaixar, ou acho que já rebaixei ele. Pretendo talvez só mudar a cor de fundo mesmo, porque tá branco, ficou feio demais, claro demais, padrão demais, eu não gosto de padrão, né? Então aí eu pretendo, sei lá, mudar pra uma cor vermelha, azul, verde, qualquer outra cor, menos que seja branca, né? Então comprei ele e também não realizei nenhuma melhoria. Próximo carro é Nissan 370Z, o Z34. Realizei algumas melhorias, mas não cheguei a profundo. E é isso, não turnei, não fiz nada, não tenho muito o que falar desse carro, não pretendo talvez turnar, nem gastar dinheiro nele. Ele é um carro ok, legal, nada demais. Próximo carro é Chevrolet Cobalt SS, mesma coisa, comprei ele só para fazer as missões primárias. Não turnei nem nada, não é um carro que eu acho bonito, mas é isso, esse carro também não tenho muito o que falar. Próximo carro é o Hyundai i20 WRC, né, isso. Cheguei a melhorar ele muito e, cara, esse foi o primeiro carro com a estética de rally que eu comprei, né, inclusive, poxa, o Real Racing 3 deveria ter umas corridas na terra, velho, deveria ser da hora demais, umas pistas na terra, saca, tipo rally. Esse carro, mano, eu já vou logo falando pra vocês, não gastem dinheiro tentando melhorar ele, se você pega ele. Por quê? Porque esse carro, ele gasta muito, mas muito gold absurdo pra melhorar. Ele já veio com turnagem e tudo mais, não precisava nem turnar nem nada. Ó, melhorei ele 17 por 28, sendo que eu desisti, porque os gold tava absurdo de caro para melhorar e óbvio, eu sou fominha de gold, não gastei e resolvi desistir. Esse é um outro carro, Chevrolet, né, Camaro ZL1 de 2013, né, e ele é isso, não tem muito o que dizer, acho ele bem bonito também, ele é um pouco mais robusto do que o outro Chevrolet que tem, eu acho, mas enfim, fiz algumas melhorias também, mas não cheguei a profundo. Próximo carro é Ariel Atum 3.5. Fiz algumas melhorias e, manos, esse é o carro mais diferenciado que você vai ver aqui, né? Um dos carros mais diferenciados. Ele tem uma mistura de teto aberto, tem uma mistura de bug com kart, sei lá o que, muito louco também. Sendo que, pra falar real, a dirigibilidade e a frenagem dele não é boa não, tá, galera? Mas eu comprei ele pra fazer as missões e também pelo estilo bem diferenciado, ó. O piloto todo fica aparecendo assim do lado de fora, é muito da hora. Se eu não me engano, o próximo carro que vai vir é algo parecido, né? É isso mesmo, ó. O próximo carro é Caterham 7620R, né? Também não melhorei, não fiz nada. Também é um péssimo carro para dirigir, não vou mentir para vocês. Esse Caterham, ele parece aqueles carros do estilo 1930, 1940, sabe? Bem antigo. E aqui atrás, ó. Aqui atrás ele me lembra uma espécie de carro de golfe. Não sei porquê. Então ele é essa mistura aí. Mas é legal porque também fica aí o piloto ali, ó. Tudo da hora. Mas, enfim, é um dos carros diferenciados que eu tenho aqui. Próximo carro é o Mercedes-Benz 190E 2.5 16 Evolution 2. Ele também é um carro exclusivo, coroinha aqui em cima. Também foi o primeiro carro que eu realizei melhorias em 100%. Esse carro eu rebaixei ele, como vocês podem ver, rebaixei, deixei ele mais para baixo. Botei aqui esse XXXX, botei aqui Black Lives Matter, Vida Negras Importa, botei aqui o Turbo Boost, né, mais uma patrocinadora. E aqui atrás eu tentei fazer um degradê, saca? De roxo para o azul claro, tá vendo? Desse roxo aqui pro azul claro. Eu gosto demais dessa cor de azul.
É uma cor azul oceânia, sei lá como é o nome dessa cor, cianês, né? Eu acho que isso aqui se chama azul cianês. Eu acho muito bonito o azul cianês. Carro eu acho muito maravilhoso. Se eu tiver um carro bom, né? Com certeza eu pretendo, sei lá, fazer uma turnagem assim com um azul cianês, quem sabe, né? Mas é isso, esse é um carro bem legal também. Eu particularmente acho muito da hora esse carro aqui. Próximo carro é o Audi TT RS Cooper. Eu melhorei ele, mas não pintei, não fiz nada, então também não tenho muito o que falar sobre esse carro. Próximo carro é a BMW M3 Cooper. Pois é, pela minha surpresa, ele tá todo melhorado. A gente, inclusive, poderia realizar upgrades nele, né? Clicar aqui em grátis, fazer alguns upgrades nele. Sei lá, a gente poderia pintar, tudo à vontade, ó, tudo de graça. Mas eu não vou fazer isso agora nesse vídeo. Mas é isso, eu também não turnei, se vocês quiserem, eu posso estar no próximo vídeo ou nos outros vídeos turnando esse carro já que eu melhorei ele em 100%, eu posso turnar da maneira que eu quiser, mas por preguiça acabei não turnando ainda. Temos aqui um dos carros que eu acho muito legal, que é o Ford Shelby GT500, todo melhorado também, e é claro, eu turnei ele, né? Ele é uma mistura de preto com o azul cianês, que eu falei pra vocês que eu acho muito bonito. Aqui em cima tem uma coisa interessante, aqui em cima eu tentei meio que fazer uma espada, eu não sei se vocês vão perceber, ó, deixa eu virar talvez para esse lado para vocês verem o meu ponto de vista. Aqui em cima eu tentei fazer uma espada, tá? Que aqui é o cabo e aqui vai meio que afinando, ó, tá vendo? Eu não sei se vai dar, não sei se vai dar pra vocês perceberem, mas enfim. Aqui ao redor eu botei esses negócios aqui, eu botei esse negócio saindo da roda da frente. Botei esse Z aqui, parece um raio, e aí botei outro negócio saindo da roda traseira. Aqui atrás fiz essas pinturas, aqui do lado a mesma coisa. Raio saindo da roda traseira e dianteira também, esses negócios. Mas é isso. Ele é um carro bem legal também, que eu gostei de turnar demais. Próximo carro é o Dodge Charger SRT8, que é só mais uma variação, né? Eu não melhorei ele, não fiz nada, não modifiquei nada, então ele tá aí. Também é um carro que eu acho bem bonito, preto, robusto. Eu acho que é um dos carros que seria a minha cara também. Mas, enfim. Próximo carro. Nossa, esse daqui é de tirar o fôlego, galera. Esse carro é o Ford Mustang GT Premium, né? E, cara, esse é um carro que eu não turnei, não pintei nem nada, mas eu acho ele muito lindo, cara. Muito lindo. É um carro pretão, robustão e bem diferenciado mesmo. A única coisa que eu botaria aqui atrás seria um aerofólio. Cara, é uma pena não poder mudar as coisas do carro, né? Turnar igual Need for Speed, mas enfim. Ele é um carro que é a minha cara, pretão, maravilhoso, carro da hora demais. Filé demais, mano. Próximo carro é um outro carro que a gente tem aqui exclusivo, ó, a coroa aqui em cima. Nós temos também ele em 100% e poderíamos ter turnado ele, a BMW M3 GTS, né? Sendo que eu não turnei, eu só mudei a cor, se eu não me engano, eu troquei a cor. Botei essa cor aqui laranja doce, né? Laranja, enfim, essa corzinha aí. E é isso, não tem muito o que dizer, não turnei. Se vocês quiserem também, eu posso turnar mais a profundo esse carro, já que ele tá também em 100%. Como eu disse, tem carros que eu compro, mas não faço nada, né, por preguiça. Temos aqui a BMW M6 Cooper. Também comprei, não realizei nenhuma melhoria, comprei provavelmente só pra fazer alguma missão. Daí, esse carro da BMW eu não acho tão bonito assim. Temos aqui o Porsche 911 GT3 RS, totalmente melhorado. E, manos, olha só, que carro bonito, bonito demais. Esse é aquela coisa que eu digo pra vocês, que esse já é o padrão do carro. E eu não vejo nenhum motivo pra mudar as coisas desse carro. É muito bonito. Talvez eu vou mudar só a pintura de fundo, botar uma pintura, sei lá, um verde, um preto, um lilás, outra cor. Eu não gostei muito desse cinza escuro, né? Mas de resto, muito da hora esse negócio aqui do lado. Os pneus, né? Com esses negócios aqui vermelho também, tudo vermelho, aerofólio também. Então não vejo nenhum motivo de mudar, porque eu já acho ele padrão dele lindo demais. Bom, mas é isso. Esse é o último carro que eu tenho na garagem, de tantos carros aí. Me digam se vocês querem que eu turne aqueles outros carros e tudo mais. Como eu disse, eu não tenho tantos carros, comprei só esses carros. Tem carros que a maioria dos carros eu comprei, não melhorei, porque comprei só pra fazer missões. Tem alguns carros que eu comprei, melhorei e não turnei por preguiça, né? Mas é isso. Bom, gente, mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham entendido.
Esse é um vídeo especial, mais uma vez, os meus muito obrigado aí pelo apoio, tá, gente? Quem sabe aí, mais 100 episódios daqui a um ano, a gente grava mais um vídeo especial, fazendo uma outra coisa, falando sobre uma outra coisa, ou quem sabe mostrando mais um pouco da minha coleção, né? Um ano de Real Racing 3, esses foram todos os carros que eu consegui, talvez vocês tenham conseguido mais do que eu, não sei, né? Mas é isso, uma coisa certa, temos muitos vídeos ainda para gravar do Real Racing 3. É claro, conto com o apoio de vocês para que eu possa me manter motivado, né, nesses momentos tão precários aqui do canal. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, tá bom? Que isso vai estar valorizando aqui o trabalho que eu faço aqui no YouTube. Se inscreva no meu canal se for a sua primeira vez, tá bom? Tem vídeos novos praticamente todo santo dia, beleza? E é isso, um grande abraço na vida de vocês, juízo, tudo de melhor sempre, tá bom, jovens? Então valeu e até o próximo vídeo.